E no programa Apito Final, apresentado pelo Neto, inclusive créditos e imagens deste corte que eu vou trazer para vocês, é lá da Band Esporte, tá? Cara, tá muito bacana o que o Neto, Kleber Machado e também o Luxemburgo, treinador do Corinthians, falaram, discutiram, abordaram o assunto, a agressão contra o Pedro, onde o preparador físico Pablo Fernandes simplesmente tentou resolver uma situação da pior forma possível, agredindo, dando um soco no rosto do atacante do Flamengo, o Pedro. E Kleber Machado, Neto, Luxemburgo falaram sobre isso, discutiram. A declaração de cada um tá muito bacana, então eu vou trazer isso aqui para vocês. Mas antes, vamos chegando daquele jeitão, assentando o dedo no like. O like de vocês que ajuda muito aqui o nosso trabalho, ajuda muito aqui também o nosso engajamento, então assenta o dedo no like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, o botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se, clica nesse botão, é de graça, não custa nada. Compartilha este vídeo para geral e também ativa aí o sininho das notificações. Então, quero trazer esse corte aqui para vocês analisarem e depois comentarem aí, deixar os comentários de vocês sobre a declaração do Kleber Machado, do Neto e também do técnico do Corinthians, o Luxemburgo, que eles falaram sobre, deram declarações fortes sobre a agressão sofrida pelo Pedro, onde o preparador físico, que era do Flamengo, foi demitido, ainda bem, não é mais do Flamengo, caiu. Inclusive o Sampaoli continua no Flamengo, não vai ser demitido. E eles falaram sobre essa situação. Vamos conferir. Ele tá aqui, não. A verdade é o seguinte, antes de começar, eu só queria dizer o seguinte. Quando a gente parte para agressão, em qualquer situação, dentro de casa, uma mulher hoje, agora, ela está sendo morta nesse país. Uma mulher agora, ela apanha do homem. Hoje, a gente tem que ter o entendimento que o mundo mudou. Como é que o mundo mudou? Em todos os sentidos. O mundo mudou homofobia, o mundo mudou preconceito, o mundo mudou em respeito aos mais velhos, o mundo mudou em tudo. O mundo mudou para mim, que eu dentro de casa, eu não posso ser o neto que eu fui quando joguei bola. Eu não posso mais. Os meus filhos estão na minha frente. Então a gente tem que entender isso. E o futebol também mudou. Mudou por quê? Porque eu digo o seguinte, hoje o jogador, ele ganha 1 milhão por mês, 2 milhões por mês. Não tem problema nenhum para mim. Cada um ganha aquilo que é acordado no contrato. Nenhum jogador vai lá e coloca o revólver na cabeça de um dirigente para ganhar 500, 600. É assim na Band aqui, irmão. Ou você aceita o seu contrato, ou você não aceita. Você vai embora. É assim que toca a banda. Agora, quando um jogador está no banco e ele, de uma maneira errada, não quer aquecer, porque eu já fiz isso. Então eu não vou falar o que você tem que fazer e o que os jogadores deixam de fazer ou fazem. Eu já não quis aquecer. E olha que eu fiquei muito pouco na reserva. Mas pouquíssimo na minha carreira. Só que teve um dia que eu não quis aquecer. E eu estava errado. O que aconteceu comigo? O treinador não botou eu no próximo jogo. Eu fui cortado. Mas não teve agressão. Quando um cara como esse, um idiota, um imbecil, você é um idiota imbecil. Porque você já fez isso no Olympique de Marseille. Covardemente, que você dá um soco no torcedor que invadiu o estádio e você dá, sem ele perceber, você deu 3 tapas na cara do Pedro, na frente de todo mundo. Na hora que foi dentro do vestiário, você foi pra cima dele e o Gerson te pegou. Eu sei de tudo, gente. Eu tenho informante no Brasil inteiro. Em zona, então, vocês nem acreditam, hein? Jogador que foi em zona, em Gruta Azul, Nil Sagitário, Lapim, Belém, eu sei tudo. Mas eu tenho muita coisa que eu não preciso falar aqui. A gente não precisa falar tudo. A gente precisa ser sincero em tudo. Meu irmão, o Gerson pegou, e não vou falar o nome desse cara, pegou ele, jogou ele fora. Pô! Tirou ele. O Gerson... O volante tirou ele, pegou ele pra camisa, pro cangote, tirou e jogou ele no drywall, que tinha de entrevista. E aí acabou, porque até então ainda ele foi pra cima do Pedro. E os jogadores todos do Flamengo ficaram horrorizados. E só não partiram pra ignorância com ele, porque eles são muito mais inteligentes. Porque você não tem que fazer isso. Ninguém tem o direito.
e deu 3 tapas na cara. Você não faz isso com ninguém. E aí você foi mandado embora hoje. Eu não sei se o Jorge Sampaoli vai ficar, se não vai ficar, o que vai acontecer. Isso não é problema meu. Eu tenho a ideia que... E aí vou falar do Luxemburgo que está aqui, que eu sou fã incondicional. Eu amo o Luxa, o professor que vocês falam. E ele é professor mesmo. O Kleber Machado, que é um cara incrível que está aqui, a Lívia, a Marília. Meu irmão, a gente tem que ter respeito. E eu aprendi a ter respeito depois de velho. Talvez se eu tivesse tido isso quando eu fui mais jovem, mas não fui. E aí, acabou, tá tudo certo. A gente aprende. E eu não quero ensinar ninguém. E não quero mesmo, nem meus filhos eu ensino. Eu falo pra você, vai, se você cair lá, o problema é seu. Agora, quando o cara dá um soco na boca do menino, que é o Pedro, que não faz mal pra ninguém, que é jogador de Copa do Mundo, que é reserva e que não deveria ser reserva, porque o único cara que fez ele jogar foi o Dorival Júnior. Só o Dorival Júnior. Ninguém mais colocou ele no Gabigol. Aí você sente o direito de dar um soco na boca de um jogador do Flamengo. Você vestir, voltar no outro dia com o agasalho do Flamengo, que é do Zico. Desculpa. Desculpa, o Zico, jamais, nunca. O que fizeram com ele em 72 e tiraram ele da Olimpíadas? O que fizeram com o Zico? Tiraram, vocês não têm ideia. Vê na Fox aí. Eu falo de qualquer televisão aqui e não vem me encher o saco. É o seguinte, na Fox tem a família do Zico. Vai ver a história do Zico. O Zico, os caras não queriam que o Zico treinasse. O Zico foi lá com o Edu e fez... E o Zico tem 334 gols no Maracanã. Aí você se sente no direito de dar um soco na boca. E outra coisa, foi mandado embora hoje porque os jogadores fizeram um motim que se você fosse dar treino amanhã, ninguém ia entrar. Ninguém ia entrar para treinar com você. Porque o que você fez no seu país, você não faz. E aqui não tem xenofobia, não. E não é o treinador argentino, o treinador português, não é nada disso, não. Até porque o que vocês fazem aqui, vocês nunca deixaram os brasileiros fazer. Aonde? Em Portugal tem? Tem? Então, tem na Argentina o treinador brasileiro? A gente é chamado por macaquito por vocês, sempre fomos. E a gente sempre deu risada aqui. A gente nunca bateu. Nesse desconforto do Flamengo, dá para entender que o futebol tem que ser visto de uma forma diferente hoje do que a gente está vendo? Não tenha dúvida. O futebol, boa noite para todo mundo, obrigado pelo convite. O futebol, a gente, quando vai falar de futebol, usa um pouco de clichê. Futebol é um espelho da sociedade. Ele é um espelho da sociedade. Ele tem regras próprias. Não são regras, mas são procedimentos próprios, como tem em qualquer setor. Aqui na comunicação a gente tem um jeito que é da gente lidar com algumas questões, mas ele não pode estar excluído do mundo. Agora, o Zé Maria de Aquino, que é um jornalista absolutamente famoso, querido, trabalhou com a gente. Fantástico. O Zé, quando caneta acontecia, boa. Caneta boa. Quando acontecia algum caso de agressão no futebol, torcida, ele falava assim: você pode entrar num shopping e dar um soco num cara? Você vai ser protegido porque você é de torcida, porque você... Né? Então é a mesma coisa no futebol. Isso que aconteceu no Flamengo, assim, é como você disse, se fosse no Flamengo, na padaria, na rua, não tem. A gente vive um tempo muito estranho, onde resolve-se tudo e gozar, né? Parecia que isso ia parar, né? Assim, eu sou mais valente do que você, que conversa é essa? Aumentou. Não tem sentido nenhum, é lamentável, lamentável. E acho que a decisão do Flamengo é absolutamente correta. Acho que demorou muito. O que está rolando é que o São Paulo fica, né? O noticiário de agora, que eles tiveram uma reunião aí, que o São Paulo fica. Não sei se vai ficar com o tempo. Aí eu queria te perguntar a você, o que está acontecendo? Por que acontece isso? O que está acontecendo, permite? Claro. Não, porque eu queria perguntar para você, como chefe de uma comissão técnica, o que você faria se acontece uma coisa dessa? Bom, eu já tive jogador que saiu na porrada, eu mandei segurança, não é aqui, mas saíram na Deixa porrada. Sair na porrada. Posso contar que eu estava em extrema quando aconteceu uma coisa dessa. Vocês querem brigar? Briguem. Tá bom, brigue, sai na... Não entra segurança... Parece que não foi o caso. Não, o Pedro estava no telefone na mão. Não entra no segurança no meio. Isso é gestão de grupo. Não foi o caso. Tá lá saindo, o cara querem brigar, beleza, briga, sai, pá. Quando acabou de brigar, aí tinha o azar que tinha um quarto árbitro dentro do estádio, dentro do vestiário, ele viu tudo, falei, agora eu tô roubado, eu tenho que falar. Aí eu falei, agora me prepara que vai vir todo mundo com o microfone, assim, naquela época tinha que botar o microfone na tua boca mesmo, né, negócio complicado. Aí eu virei e falei assim, olha aqui, vingança do Zé queria falar para o torcedor... Alguma hora a gente precisa se vingar, né? Quero falar para você, o torcedor, que eles saíram na porrada aqui dentro do vestiário. Eu deixei segurança apartar, não. Já que eles estão escalados domingo.
a jogar. Responsabilidade deles. Responsabilidade deles. Então, gestão, acontece o seguinte... Então, eu estou imaginando, vê se eu estou entendendo. Se acontece o que aconteceu... Não tem direito. E o Pedro vai para cima do cara e sai na porrada com o cara... Não pode chegar nesse momento. Não pode chegar nesse ponto. Só que assim, essa semana eu tive um problema aí que... Até falamos com a Marília sobre isso aí. Assim, existem dois lados, não existe só um lado de vocês ou o meu lado. Claro. Existem dois lados. O meu direito termina quando começa de vocês terminam quando começam os meus. Isso tem que ser respeitado. Só que não existe um respeito disso aí, tá certo? Eu não tenho nada contra a imprensa, eu entendo as críticas, as coisas que já aconteceram na minha vida, todos eu entendo que faz parte do meu meio, porque o meu meio é assim, então tá bem. Cara, por que o Sampaoli, olha só, com todo respeito, não estou falando aqui, falando de técnico. Por que o Sampaoli tem que falar que o cara perdeu o gol, porque não fez o gol, que não sei o quê? Com isso, ele jogou o rapaz quanto o coisa que perdeu o jogo porque não fez o gol, não botou... Ele falou isso publicamente na entrevista? Não, ele falou no vestiário, cobrou no vestiário. Só então, que as pessoas ficaram sabendo. Então, quer dizer, esse é que é o negócio. Então, essa coisa vai. Então, eu tenho falado o seguinte aqui. Eu tenho falado que uma entrevista coletiva hoje, eu falei sobre isso aí, cara, ela é a mesma de quando eu cheguei, a mesma que é hoje. O que você achou do time? Você podia falar o que aconteceu no time? Por que você mudou fulano? Porque não tem nada a ver, Neto. Preste bem atenção. Nós estamos num Você não quer dar o... Não, nós acabamos de falar que nós estamos num mundo... A minha neta me questionou, com 20 anos, que eu dei uma bronca nela, estava na casa dela almoçando com a minha filha, e a minha filha nunca falou do jeito que ela falou comigo, depois que ela falou assim. Eu falei, mas que negócio é esse? Ela falou assim, você não teve 20 anos, não? Eu falei, tive, mas tua mãe não falava assim comigo. Mas ela falou comigo que é diferente, é outra criação. A minha filha cria dela de uma maneira diferente. O que você criou? Acontece o seguinte, cara. Hoje, nós temos que entender o seguinte, a velocidade de informação é muito grande. Eu sou profissional de futebol, eu sou técnico. Eu vejo tudo há muitos anos, tudo que acontece no meu meio. Vocês acompanham tudo que acontece no meio de vocês. Bom, vocês viram que é até um assunto delicado, né? No final aí, meio que eu entendi e não entendi o que o Luxemburgo quis falar, né? No tempo dele, ele falou que 2 jogadores saíram na porrada, etc e tal, mas nesse caso é diferente, né? Os jogadores nem foram para cima do rapaz, lá do Pablo Fernandes, do preparador físico. O Neto ainda trouxe a informação do que o Gerson que separou a briga, o Gerson que interveio ali para não acontecer coisa pior, mas os jogadores do Flamengo foram muito inteligentes em não partir para cima desse agressor, né? Foram inteligentes demais. E o mesmo foi demitido, até demorou, mas foi demitido. E o Sampaoli permanece no cargo. Ontem mesmo, no último domingo, foi feita uma reunião entre os dirigentes do Flamengo, entre o Marcos Braz e também o Sampaoli. Só lembrando vocês que, informando vocês que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, não está no Rio de Janeiro, está viajando, está de férias, né? Está de férias viajando para os Estados Unidos. E não participou dessa reunião. Talvez tenha participado via vídeo, mas essa informação eu não sei informar para vocês, tá? Não sei se ele participou ou não. Mas o que tudo indica é que o Sampaoli vai ficar no cargo, ainda bem, porque nós temos uma competição importante pela frente, que é a Libertadores já nesta quinta-feira, o primeiro jogo das oitavas da Liberta. Então, ficar sem treinador agora complicado. Quem agrediu o Pedro foi o Pablo Fernandes, que demitisse o cara. Foi demitido, vida que segue, agora vamos tocar o barco. Inclusive também o Pedro foi punido pela diretoria do Flamengo por indisciplina. Fez bem também a diretoria do Flamengo em punir o Pedro por questão de disciplina, descumpriu ali o que era para ele estar aquecendo, ele preferiu, né, ficar no banco, não foi. Enfim, foi punido. Vida que segue, e é isso. Comenta embaixo, deixa a opinião de vocês, porque foi essa fala aí do Kleber Machado, do Neto e também do Luxemburgo. Esse foi mais um vídeo aqui do canal Almeida Fla, espero que vocês tenham gostado. Então é isso, até a próxima e saudações.